Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de xadrez, um vídeo hoje bem interessante, faz tempo que a gente não fazia um vídeo de estudos de finais, bem interessante, nessa posição aqui que aconteceu no jogo do 81º Tata Steel Masters, né, um torneio do mais alto nível que ocorre todo início de ano, conta com os maiores nomes do xadrez mundial, e aí nessa partida jogando Anish Giri, um dos top players, né, e jogando contra de negras o Samuel Shankland, ou Sam Shankland, como também é conhecido, que foi o último campeão americano de xadrez, né? E o que acontece? A gente vem aqui mostrar uma partida que chamou a atenção, né? Uma posição que chamou a atenção, porque nessa posição aqui o jogo tá equilibrado, né? Apesar das brancas terem um peão a mais, esse peão é um peão dobrado. E aí o que acontece? Fica ainda aquela coisa assim, né? Ambos os jogadores e tal, pressionando um ao outro. Aqui nessa posição de brancas, o Anish Giri jogou o lance H3, certo? Jogou o lance H3, saindo do, né, tentando tirar o peão do ataque do cavalo. E aí o Samuel Shankland vai lá e joga o lance cavalo G1. Por quê? Porque o bispo das brancas está simplesmente atacando o peão aqui embaixo, né? Então esse peão aqui, o peão de G5, vai ser capturado mais cedo ou mais tarde, né? Então o Samuel Shankland vai lá e faz o contra-ataque, né, com o cavalo no peão de H3. Claro que se o peão avançar agora, você toma, né? E aí provavelmente as negras até têm uma iniciativa para tentar uma vitória. Mas olha só, preste muita atenção. Agora o Anish Giri foi lá e trocou, né, os peões, claro. O cavalo toma também o peão em H3, só que tem um problema, né? Aparentemente, quando você jogar o lance bispo E3, esse cavalo aqui, né, de H3 fica preso na casa H3. Ele não tem para onde ir porque o bispo está tomando todas as casas que ele tem. Aí, claro, é só você vir trazendo o rei e pegar o cavalo, né? O que acontece? Mesmo assim, mesmo com o cavalo preso, né? Mesmo com o cavalo preso, essa posição ainda está empatada. É um empate teórico, que é um modelo, claro, de empate teórico que existe, tá? É bastante conhecido, inclusive, na maior parte por grandes jogadores. Me impressiona o Samuel Shankland, que provou ser um jogador muito forte, né? Quando ele venceu o campeonato americano de xadrez, né? O nacional, né, americano, o campeonato dos Estados Unidos, derrotando inclusive ninguém mais ninguém menos que Fabiano Caruana, que foi o desafiante do campeonato mundial, né, do ano passado. Então você tem essas considerações, tem essas ponderações aí. Bispo E3 prende o cavalo, entre aspas, mas contudo a partida foi seguindo, né? Aqui ainda está um empate teórico, vai demorar um pouco para o rei branco chegar no cavalo. O Samuel Shankland foi lá e jogou ainda rei D6, padrão, tá beleza ainda até aqui. E aí o rei das brancas também vai atrás, né, com rei F5, rei D5. E aqui foi muito interessante. Nessa hora, ainda empate, tal, aquela coisa toda, o Anish Giri, né, muito esperto, tal, foi lá e jogou o lance B6, avançando, não deixando que esse peão das negras avançasse, né, ganhasse um pouco mais de espaço. Não, ele simplesmente vai lá, pressiona esse peão, não deixa esse peão avançar e tal. E ele jogou esse lance meio que como se fosse um blefe, né? Ele joga o lance assim bem sério e tal. Você pode até procurar depois esse vídeo, talvez. Acredito que dá pra ver, talvez no canal oficial do Tata Steel. Vou deixar o link do canal do Tata Steel aqui embaixo. E aí o que acontece? Joga lá e tal, bem concentrado, lá vai. Aí depois desse lance, pensa um pouquinho, né? O Samuel Shankland pensa um pouquinho e vai lá e abandona. Ele simplesmente abandona essa posição e tal. Quando ele estende a mão, né, para apertar a mão do Anish Giri, é muito interessante porque o Anish Giri confirma com ele, né? Não, você está abandonando mesmo, né? Você não está tipo propondo o empate, eu vou lá e aceito assim, beijamente não. Realmente o Samuel Shankland abandonou essa posição. Claro que talvez para ele possa ter se confundido, perdido alguma coisa nos cálculos e tal, mas de fato essa posição é um empate teórico. Como? Aqui, beleza, vitória das brancas por causa do abandono, porém empate teórico. Como? Preste muita atenção. A regra é simplesmente você deixar esse rei aqui e o cavalo está perdido. A regra é simplesmente você deixar esse rei aqui nessas casas. Deixou numa dessas casas aqui, A8, B8, C8, D8, o rei simplesmente tem que correr
e vir para cá, para algum canto, beleza? Então vamos lá, olha só, basta seguir aqui com rei D6, voltando mesmo, vem na carreira para aquelas casas. Rei G4, vai atrás do cavalo, rei D7, rei toma o cavalo em H3, rei vem para casa C8 e pronto. E aqui ele chegou no local perfeito para empatar. Porque o ponto é o seguinte, veja, imagina só comigo essa posição aqui. Se o rei das negras, peça um pouco da sua imaginação, se o rei das negras está aqui na casa A8, beleza? Se o rei das negras está aqui na casa A8 e o bispo das brancas está aqui, percebe que ele tira essa casa aqui B8 do rei para se mover? E aí o rei estaria o quê? Em uma posição de afogamento, seria empate, não é? Então a ideia do empate é essa, tá? É empatar por afogamento. Mesmo que as brancas joguem um lance bispo F4 nessa posição, impedindo, né? Impedindo que o rei se dirija para casa 8, né? Para o canto do tabuleiro, dá para empatar mesmo assim. Tanto o rei estando aqui em C8 ou em D8, tá? Preste muita atenção. Rei D8 sempre se mantém nessas duas casas. O rei das brancas vai tentar ir lá para cima, claro, se você não faz progresso nenhum sem utilizar seu rei. Então rei G4, rei D7, rei F5, rei C8, rei E6, rei D8 e aqui que tá. Tem muitas possibilidades aqui agora, né? Duas. Se as brancas jogarem algo do tipo rei F7, né? Se elas jogam algo do tipo rei F7 nessa posição, simplesmente basta continuar ali com rei C8 e agora se o rei das brancas encostar, né? Se encostar tipo aqui, ó, com rei E8 é afogamento, né? Porque o rei das negras não tem nenhum lugar para onde ir. Da mesma maneira, se rei D8 aqui, né? Depois de rei D8, se as brancas não vêm para F7, mas elas vierem para a casa D6, por exemplo, simplesmente rei C8 sempre se mantém nessas duas casas, mesmo que as brancas façam um lance de espera com rei E5, né? Com bispo E5, perdão, para deixar é só o rei entrar aqui, né? Você simplesmente vem para cá, para o seu refúgio aqui em A8 e empata também tranquilamente. Por exemplo, rei B8, rei D7 cheque, a única casa é rei A8 e depois de rei C8 é o empate. Essa é a ideia, não tem como as brancas forçarem nenhuma vitória nessa posição aqui. Contudo, o Samuel Shankland não lembrou-se disso e aí acabou desistindo nessa posição depois do lance B6. E aí acontece, né? Infelizmente, mas mostra de novo a importância de você estudar finais, né, nessa posição, a importância de você saber os finais teóricos, a importância dos finais de jogo. Então é muito, muito importante que você estude finais, e para isso nada melhor do que o nosso curso de finais. Eu recomendo demais que você visite nossa playlist do curso de finais, que apesar de estar incompleta, já tem muita coisa bacana, tem muito material de estudo e dá para você melhorar a partir de hoje. Muito obrigado por assistir esse vídeo, forte abraço, clique em gostei, se inscreve no canal e ativa o sino porque você não perde nenhum dos vídeos novos, beleza? Tem muita coisa boa vindo por aí. Forte abraço e até breve.